Olá, eu estou aqui para mais um vídeo dessa série Princípios e mais uma vez eu lembro que o melhor é que você assista os vídeos da série em sequência, pois os assuntos são interligados e são progressivos. Então vai lá, assista os vídeos em sequência se você tiver essa condição. Lembre-se também de fazer a sua inscrição para acompanhar as postagens que serão feitas todas as quartas-feiras. E também dá um like para que outras pessoas tenham acesso mais facilitado a esse conteúdo. Vamos lá? Vamos tratar sobre esse novo assunto? Para falar sobre o senhorio de Jesus, precisamos começar falando sobre o Cristo resgatador. A humanidade precisa ser resgatada. E por quê? Por que a humanidade precisa ser resgatada por Jesus? A resposta está em 2 Pedro 2,19, que diz: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Satanás aprisionou o homem ao pecado. Adão, como todos os outros após ele, quis viver no império das trevas. E esse império havia sido entregue a Satanás. O homem foi preso nas cordas do pecado. Mas em Cristo, o homem recebe a condição de ser livre das garras do pecado e de Satanás. Aos que estão em Cristo, a palavra nos diz em Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só entendendo esse processo de libertação é que se entende a justa proporção do senhorio de Jesus Cristo. Para isso a gente vai ter que falar também um pouquinho de dívida. A dívida no contexto bíblico, e mais ainda no Antigo Testamento, tem o poder de conduzir para a escravidão. Mesmo no Novo Testamento, persiste essa verdade. Veja o que a Bíblia nos diz em Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Dívida é escravidão. A palavra ordena que não se deve dever nada a ninguém. Assim, quando alguém contrai uma dívida, está em uma atitude de desobediência e se faz prisioneiro do seu credor. Jesus, enquanto desenvolveu o seu ministério na terra, estava em concordância com a lei de Moisés. É Jesus mesmo quem diz em Mateus 5,17: Não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Muitos, quando ouvem essa palavra, não conseguem fazer ideia da dimensão do que Jesus dizia. Entre outras coisas, Jesus estava dizendo que ele teria que cumprir toda a exigência da lei que estava imposta aos homens para só assim ter a condição de tornar-se um resgatador aceitável para pagar a dívida e livrar o homem das trevas. Quando Jesus veio ao mundo, havia uma lei dada pelo próprio Deus que tratava sobre como um escravo poderia ser resgatado. E assim dizia a lei em Levíticos 25, do versículo 47, ou melhor, o versículo 47 e o versículo 48. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Deus, na pessoa do Cristo, cumpriu tudo o que a lei exigia para a libertação do homem. Veio como filho do homem, um irmão, um igual, para morrer em seu lugar, como relata Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Escravo do pecado,
o homem sofria sobre os efeitos do pecado. Os escravos resgatados normalmente seriam maltratados por quem lhe fez escravo, mas nunca por um irmão que teria o amor como a única razão para resgatá-lo. Não podemos, de jeito nenhum, perder de vista que Deus não anula a sua justiça por conta do seu amor. Deus livra o homem das garras do pecado e faz isso em Cristo. O homem liberto por Cristo não é mais escravo ou devedor do pecado que o aprisionava e o conduzia à morte, porque Jesus pagou a sua dívida na cruz, mas ele se torna devedor eterno de Jesus. Renunciar a essa condição é declarar preferir ser escravo do mal. Ou Jesus é o nosso Senhor, ou o pecado continua dominando sobre nós e nos conduz à morte. O homem resgatado se torna escravo de Jesus, pois ainda que resgatado, a justiça estabelece o resgatador como Senhor. Um Senhor que se conduzirá em amor, mas ainda assim o Senhor, até o ano da libertação. E nesse caso, não o ano do jubileu judaico, mas o ano aceitável do Senhor, o dia em que seguiremos pela eternidade com o Pai. A visão de Jesus como Senhor tem sido muito distorcida pelo equívoco de tratá-lo como amigo. Isso é feito apoiado indevidamente no que diz João 15, 14 e 15, que diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Entenda bem, é Ele quem tem a condição e liberdade para dirigir-se aos seus servos, os seus escravos, como amigo. Nunca foi dado ao escravo essa liberdade. É Ele quem chama amigo. Se nos colocamos na condição de servos obedientes, Ele nos chama amigo. Se os elogios do Senhor fizerem com que o escravo comece a agir com liberdade indevida, por esquecer da sua própria condição, sua condição inicial e sua condição verdadeira, ele perde a consideração de amigo por parte do Senhor. No versículo que lemos agora há pouco, Jesus deixa clara a nossa condição exigida. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Servos. É isso que o versículo mostra, que devemos ser servos. Como vimos até aqui, Jesus é o nosso resgatador. E como resgatador se fez o nosso Senhor. O que é então o discípulo em relação a Jesus? Um escravo resgatado em amor e misericórdia, resgatado pelo irmão. É um escravo que, pela sujeição em amor, é reconhecido por Jesus como amigo. Agora que entendemos como e por que Jesus é o nosso resgatador, a partir disso vamos falar objetivamente sobre o senhorio de Jesus, ok? Para entender o senhorio de Jesus Cristo, é preciso entender o que a Bíblia quer dizer quando se refere a Ele como Senhor. Senhor, nesse caso, não é um título de honra, é um título de posse. Muitos têm o hábito de chamar os mais idosos ou as autoridades como Senhor. Senhor Antônio, Senhor Francisco e etc. Tantos são os que se relacionam com Jesus apenas nesse nível. É por isso que vemos pessoas que declaram ter Jesus como Senhor, mas continuam fazendo apenas as suas próprias vontades. A palavra Kyrios significa Senhor, e no contexto greco-romano, realmente significa uma referência ou uma forma de tratar em honra. Mas quando utilizado com K maiúsculo, ganha uma função totalmente diferente. Apenas um homem em todo o Império Romano era chamado por esse título, o imperador.
Ao chamar Jesus então de Quírios, os discípulos estavam declarando que ele era o Senhor de tudo, o dono de tudo e de todos, que poderia se valer de todos para os seus propósitos, que suas vidas estavam a serviço dele, que não reconheciam ninguém acima dele, que estavam sob o seu governo. Entre os romanos, todos abaixo do imperador eram seus escravos, eram seus súditos, deveriam servi-lo com a vida e deveriam defendê-lo de todas as maneiras, segundo a proposta dele e por amor dele. Assim, os discípulos defenderam a sua fé no Senhor Jesus, ao ponto de entregarem suas vidas por amor a ele. Jesus é o Senhor e os seus discípulos são seus escravos. A palavra doulos no Novo Testamento, diante da compreensão que agora nós temos a partir de tudo que trouxemos aqui, tem como melhor significado escravo. Em todas as cartas de Paulo, não é preciso passar do 3º versículo sem que ele exalte a Jesus Cristo com o título de Senhor, com o nome Senhor. Assim, como um escravo deveria identificar quem era o seu senhor no início de um documento, Paulo assim fazia. A palavra doulos, que a tradução deveria ser escravo dentro desse contexto, se observar do contexto da forma que nós tratamos aqui, tentamos esclarecer, aparece 180 vezes no original. Mas pouquíssimas vezes é traduzida dessa maneira na nossa língua. Aparece como servo e não como escravo. Mas é nessa compreensão, escravos, que os discípulos alimentaram os corações. E sobre essa verdade, tornaram-se fiéis e relevantes na pregação e na vida. Uma vida que apontava para Jesus como o Senhor. Daí vem a disposição de Paulo e sua prontidão, bem como a prontidão dos demais apóstolos e discípulos. Eles entenderam que não havia outra forma de serem alcançados pela graça, a não ser pela renúncia de suas vidas, sujeitando-a à disposição do Espírito Santo, para que ele, o Espírito Santo, estabelecesse o governo de Cristo, ou seja, moldasse neles o caráter de Cristo. Senhor é o nome dado a Jesus, nosso irmão resgatador, e é o nome que está sobre todo nome. Veja em Filipenses 2, 7 até o 11, como Paulo compreendeu a forma que Jesus deveria ser reconhecido e como procurou fazer que nós também entendêssemos isso. Vamos então ler esse texto? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, isso para ser o nosso resgatador. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, revelando assim a sua graça. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Responda: Jesus Cristo é o seu Senhor? Você é um dos que, como Paulo, reconhecem ser escravo de Jesus Cristo? Então me responda, ou melhor, vamos fazer uma reflexão a partir de uma ilustração. Nessa ilustração, eu sou Jesus e você é o meu escravo, escravo resgatado. Então eu te peço para fazer algo e você sai prontamente e vai fazer. Quem é o Senhor e quem é o escravo? Eu sou o Senhor e você, que obedece, o escravo. Agora vejamos. Eu sou Jesus e peço para você fazer algo. E aí você diz: ah, Jesus, agora não, espera aí. Eu não estou com vontade, eu não quero. Eu vou quando eu me achar pronto. Eu vou quando eu quiser.
Quem nesse caso está na condição de escravo e quem está na condição de senhor? Quem é o senhor? Aquele que tem que esperar ou aquele que se vê no direito de fazer esperar ou até mesmo de não cumprir? Agora me responda. Responda novamente. Jesus é o seu Senhor? Reflita sobre isso. E que Jesus Cristo, seja o nosso Senhor. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like. Se puder, compartilhe com seus amigos do Zap. Vamos conscientizar sobre o senhorio de Cristo. A paz.